No dia 30 de maio de 2025, às 9h05, nasceu a minha primeira filha, Heloíse Maria Rodrigues Silva. Nasceu de um parto 100% natural. Eu quero compartilhar com você como foi esse dia, essas 24 horas, detalhadamente, desse dia tão especial na minha vida. E sim, o meu parto, o trabalho de parto, tudo isso, desde o primeiro sinal até o nascimento da minha filha, foram 24 horas certinho. E antes de compartilhar com você, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, porque nesse canal eu compartilho as minhas conquistas, meus aprendizados, resolvendo o passado, vivendo o presente e sonhando com o futuro. E Heloíse foi o nosso sonho, o sonho da minha família. E nós conseguimos realizar. E estou aqui para compartilhar com você sobre esse momento tão importante. Por isso te peço que você nos ajude. E vamos lá para o relato. Hoje faz 15 dias do nascimento da minha pequena, da Heloíse. E olha esse cabelo, gente. Um cheiro que eu queria que vocês sentissem. Daí. Vamos lá. Hoje eu já posso cruzar as minhas pernas para compartilhar esse momento. Deixa eu ficar aqui no enquadramento com você. No dia 29, ali em torno de 8, já ia dar umas 8 horas, 8h30, eu acordei. Eu havia passado a noite com a noite das grávidas. Todo mundo sabe, né, que quando a gente tá grávida, a gente mija demais. Eu passei a noite todinha mijando, normal. Só que vale ressaltar que o meu parto, ele não é apenas um relato de parto, esse vídeo não é apenas um relato de parto, porque é um testemunho, de acordo com todo o histórico que eu vivi durante a minha gestação. Se você não sabe, na minha gestação, eu vivi crises de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho transtorno há cerca de 10 anos, desde quando eu era criança, e isso apareceu aqui na minha gestação. Também tive questão de infecção, de corrimento, que eu tive que tratar. Também tive que ter esse acompanhamento, tratamentos antes do nascimento da minha filha, né? Então, semanas antes, precisei fazer um tratamento por causa de infecção que eu estava tendo. E aí, tomei vários antibióticos. E na semana que Luiz nasceu, uma semana antes, eu estava apresentando um corrimento que parecia muito ser o tampão mucoso, que é ali o que segura o bebê no colo do útero, né? No colo do útero é o primeiro que sai antes do bebê nascer primeiro, ou pode ser que a bolsa história também, várias mulheres têm relato diferente. E uma coisa que eu aprendi do meu parto é que não é como mostra na internet, não é como a internet diz. O parto é totalmente diferente. Para cada mulher tem um parto, né, único. E aí vinha saindo esse pouquinho, e na segunda-feira, Luiz nasceu na sexta, na segunda-feira eu tinha marcado uma ultrassom. E nessa ultrassom eu fui pela manhã, consegui fazer a ultrassom ali de 11 horas a meio-dia. Fiz a ultrassom, só que antes de fazer a ultrassom eu tomei dois antibióticos, 2 comprimidos, eu precisava tomar para finalizar o meu tratamento. E aí, o tratamento de escorrimento dessa infecção. E aí, o que foi que aconteceu? Eu tomei e bebi um pouco de chá. E isso me inchou assim, entalou, um remédio muito grande, 500 mg cada um. E aí, quando eu tomei, eu não me senti bem, mas fui fazer ali a ultrassom. Sendo que eu também queria fazer xixi. E segurei, porque eu tava vendo que tinha as pessoas fazendo uma ultrassom de questão de sistema urinário e não podia fazer xixi. Não, então eu vou segurar porque vai ser melhor também. Ah, meu pensamento. Só que eu queria fazer xixi e não fiz.
E aí fui fazer ultrassom. E doeu bastante, enquanto o médico estava passando ali o aparelho para poder ver a bebê. E ali na ultrassom a gente descobriu que a ultrassom disse que a bebê estava de 3,2 kg, estava muito apertada, e eu saí dali doendo, muito mal, com enjoo, doendo, querendo vomitar. E também, acredito que minha pressão estava um pouco baixa, porque eu saí dali trêmula. Saindo dali, eu fui pra casa de uma irmã próxima pra comer. Eu precisava comer. E também eu precisava beber água, precisava de um lugar pra sentar. Na verdade, comer eu não queria tanto comer. Por quê? Porque eu tava enjoando, mas eu sabia que eu precisava almoçar, já tava no horário de almoço. Aí ali eu decidi, falei com minha sogra, falei com meu esposo, que também tava resolvendo umas coisas, e ia assistir a ultrassom, mas não deu certo. Aí a gente decidiu que eu passaria, não no hospital, eu tava de frente do hospital, mas a gente não ia passar no hospital, ia passar no meu médico, como uma urgência já. Então, eu passei no médico, fomos ao postinho, passei no médico como urgência, falei pra ele todos os sintomas que eu tava sentindo, que eu tava apresentando naquele momento, a infecção, o corrimento, e também apresentei, falei pra ele que tava aparecendo um corrimento que eu achava parecido um tampão mucoso, né? E aí ele colocou o espéculo, viu e disse, olha, aqui não realmente não parece ser do colo, parece ser realmente um corrimento natural, certo? Da região. E pronto, passou pra mim, eu já tava terminando o tratamento, aí ele pegou e falou que o enjoo era realmente por causa da medicação, e fiquei ali, ele passou ali pra mim um encaminhamento falando sobre todo o meu tratamento, sobre todo o meu histórico, inclusive nesse encaminhamento era para quando eu entrasse em trabalho de parto, eu entregar ao obstetra, certo? E eu já faltava alguns dias para entrar na 37ª semana, de acordo com o primeiro ultrassom, porque de acordo com a minha DUM, eu já estava com 37 semanas ali. E nesse encaminhamento falava que eu tinha um transtorno obsessivo compulsivo, estava com o uso de escitalopram, isso, eu tive que começar agora na gravidez a fazer de fato o meu tratamento contra o transtorno obsessivo compulsivo, e eu falo mais sobre isso aqui no meu canal, tem uns vídeos no qual eu falo sobre os 6 tipos de toque que eu tive, as crises, e essas também apresentaram aqui na minha gestação, com bases em medos que eu tive, né, e tenho. E aí, tratando em terapia. Também falando sobre o tratamento que eu tive, sobre todo o meu histórico e o que ele deveria avaliar para decidir se meu parto ia ser normal ou cesárea. Porém, todavia, entretanto, a enfermeira já tinha avisado para mim, ali naquela segunda-feira, que achava que meu parto ia ser cesáreo, porém, não apenas na segunda-feira, mas também nas outras, no meu último pré-natal com ela, que eu passei com ela, ela falou que achava que ia ser cesáreo, eu fiquei um pouco triste, né, mas tinha que aceitar porque eu queria o melhor para minha filha. Isso na segunda. Passou terça, quarta, e eu saindo essa mesma secreçãozinha, parecendo um catarro, e ele falou que se aparecesse muito, aí sim eu tinha que usar o medicamento lá que ele falou, mas não apareceu muito, continuou de pouquinho. Na quarta, à noite, eu me lembro que eu senti umas cólicas nas minhas costas e pedi a meu esposo pra fazer uma massagem, dar uns murrinhos. Por quê? Porque quando eu tinha cólica, eu gostava que andava uns murrinhos porque aliviava. Aí foi que eu fiz, pedi pra ele fazer isso. E ele tem a mão muito pesada e deu uns murrinhos bem consideráveis. Aí, quando foi na quinta-feira, ia dar umas 8 horas, eu ouvi ali que tinha alguém capinando aqui na frente da janela. Então a janela aqui é o nosso quarto, aqui na casa da minha sogra, meu sogro. E tinha alguém capinando aqui, e eu achava que era meu esposo. Só que eu sabia que ele tinha que estar trabalhando para pagar as contas, não tá aqui. E aí eu ia falar com ele, falar com ele, eu achava que era ele. Só que quando eu abri a janela, era a minha sogra.
capinando, arrumando o terreiro. Aí eu brinquei com ela, disse, eu não quero que mexa aqui. Quando eu falei isso, eu não quero que limpe aqui. Aí ela riu, e quando eu terminei de falar, saiu um líquido, escorreu um líquido na minha perna, né? Aí eu, dona Silvânia, saiu aqui o negócio, escorreu aqui o negócio. Aí ela deixou lá a enxadinha aqui na parede e veio. Lembrando que eu ia levantar pra ajeitar a janela, pra ver a janela, mas eu também queria fazer xixi, só que eu tava segurando e eu ia ao banheiro. E não foi xixi porque eu tava segurando o xixi. E aí ela veio, eu fiquei parada, e ela veio. Quando ela veio, aí ela viu, escorreu, fez umas pocinhas, e aí ela pegou, não sabia identificar, porque ela nunca teve parto normal, todos os 3 partos dela foi cesárea. E aí ela chamou a tia de meu esposo pra vir ver. E aí quando a tia do meu esposo veio ver que ela já teve parto normal, falou, Ana, é a bolsa. Ou seja, eu estava perdendo líquido na nossa cabeça, naquele momento eu estava perdendo líquido. E aí ela disse, olha, agora você vai tomar banho, com pressa, você não tá sentindo dor, você vai sem pressa, vai tomar banho. E a gente mora na ilha. Daqui pra cidade, de canoa barco grande, é 1 hora. De rabeta, meia hora. Então, eu não tava sentindo dor, fui tomar meu banho, lavei meu cabelo, ela fez uma trança, eles arrumaram as bolsas, que já tava arrumada, a bolsa dele já tava arrumada, só faltava a minha documentação, colocar as roupas de minha sogra na mala, arrumar Gabriel, que ele assistisse o parto. E aí a gente se arrumou, tudo de boa, e eu sem sentir dor. Tomei meu banho, me arrumei, foi feita a trança em mim, e colocou a cadeira na rabeta, e a gente foi pra cidade. Chamei o carro, aí uma enfermeira conhecida nossa, por coincidência, não sei nem se é assim que fala, coincidência, ela foi quem veio buscar a gente, que o Uber, o esposo dela, não tava podendo vir buscar a gente e levar a gente pro hospital. E eu sem sentir dor. Chegando no hospital, eu fui fazer a triagem, e na triagem eu avisei a moça que eu tinha perdido líquido, e aí ela fez a minha triagem, entregou o caminhamento e ela deu ao médico. E o médico que estava lá foi o médico que fez a minha segunda ultrassom no segundo trimestre da gravidez. Aí ele pegou, viu tudo, viu o encaminhamento e foi fazer o toque. Quando ele fez o toque, a gente foi para a sala da obstetrícia e chegando lá, eu estava com 2 centímetros de dilatação e essa perda de líquido. Porém, por causa do meu encaminhamento, agora eu estava sendo encaminhada para Salgueiro, que é a cidade que tem um hospital regional. Para lá, como tem o obstetra, poder me avaliar. Só que ali também tinha uma outra moça, uma jovem, que estava sentindo dores, já fazia mais ou menos 3 dias sentindo dores. No dia anterior ela estava com 2 centímetros e ela estava chegando ali, só estava apenas com 3 centímetros, sentindo muita dor. Também tinha sido encaminhada para Salgueiro. E aí a gente teve que esperar o encaminhamento, eles receber lá, para poder a gente ir de ambulância. E até aí tudo bem, não tava sentindo dor, não tava sentindo nada. Só que eu precisei, para poder ir para lá, toda gestante, acredito que toda pessoa que tem que ir para lá, tem que colocar acesso. E aí começou um pouco da minha ansiedade, né, um pouco ali, comecei a ficar trêmula para botar o acesso. Começou por minhas vezes as minhas mãos, estourou uma, estourou a outra. Eu fui colocar no meu braço e eu me tremendo. Mas deu certo. Colocou, deu certo. Fiquei um pouco trêmula, mas depois passou. E aí fomos encaminhadas, cada uma em uma ambulância, para Salgueiro. Eu ainda sem sentir dor, e essa menina sentindo muita dor nas costas. Sentindo muita dor mesmo. E ela não vocalizava, mas ela estava sentindo dor. E foi.
Chegando lá, já era meio-dia. Da hora que a gente saiu daqui, que era umas 9 horas, a gente chegou lá em Salgueiro, meio-dia e pouco. E aí eu fui ser avaliada pelo médico. Fiz a triagem lá, não tava sentindo dor. A menina disse que não ia fazer o toque em mim, ia deixar para o médico fazer o toque em mim. Chegando na sala do médico, mostrei o encaminhamento, mostrei tudo e ele foi fazer o toque. E quando ele fez o toque, ele disse que eu estava de 2 a 3 centímetros de dilatação. Porém, todavia, entretanto, a minha bolsa não tinha estourado. Aquilo que tinha saído era o tampão mucoso. E aí, esse toque doeu bastante. Muito. Foi totalmente diferente do outro. Doeu. Quando ele tirou, parece que ele não tinha tirado os dedos dali. Ficou aquela sensação de que ele tinha deixado... que ele tava mexendo ali. Tipo, foi alguma coisa que ele mexeu ali. A enfermeira depois veio dizer que acredita que ele deslocou a minha membrana. E aí, ele mostrou, né, que tava... aquele corrimento que estava saindo a semana toda em grande quantidade. E falou que eu não estava em trabalho de parto. Só que me colocou ali desci e de frente a ele, na mesa, pra gente conversar, com a minha sogra, e meu esposo também tava, não, tava só minha sogra. Ele falou assim, olha, você não está em trabalho de parto, só que você vai decidir se você quer ficar aqui em observação ou se você quer voltar pra casa. Aí eu peguei e falei pra ele, olha, a gente mora muito longe. A gente mora na ilha, a distância da ilha para Belém e de Belém para Salgueiro são 100 quilômetros, são mais de 100 quilômetros. A gente não mora muito longe e já que eu tô com de 2 a 3 de dilatação, tá dilatando, eu vou ficar em observação. Ele disse, só que você tem que entender que você decidiu e se caso demore, você não entra em trabalho de parto, você entenda que não foi a gente que deixou você aqui, foi você que decidiu ficar aqui. Aí eu fui para a sala de observação. Só que desde aquele momento que ele fez o toque, eu senti o desconforto. E sentindo esse desconforto, cheguei na sala, tinha uma menina que estava com dor lombar, estava com 5 meses, estava tomando medicação, já tinha terminado, estava esperando os exames. E essa outra menina estava em outra sala também, em observação. Acredito que ela ainda estava em 3 centímetros, de dilatação. E aí foram que começou aquela dorzinha, aquela cólicazinha. E até então, eu tava de boa, eu me deitava, eu andava, e aí foi aumentando, de pouquinho em pouquinho. Só que, quando foi aumentando, a gente já foi contando a contração, a mãe da menina que tava lá já foi contando a contração, e percebeu que tava em 5 em 5 minutos. Em 5 em 5 minutos. Aí tava em 5 em 5 minutos, só que a dor ainda tava suportável. E eu comecei a andar. Comecei a andar desde aquele momento, ali já era almocei, né, minha sogra foi pegar o almoço, almocei, ainda tava de boa. E aí foi, quando foi umas 3 horas, se não me engano, ou umas 4 horas, eu andando, foi feito toque, se eu não me engano foi feito toque, eu perdi noção de horário, no meu trabalho de parto, em todo esse tempo eu perdi a noção de horário, eu só lembro porque tenho anotado, alguns toques, principalmente de quando eu entrei no trabalho de parto mesmo, que foi depois dos 6 centímetros, que foi considerado por eles, depois de meia-noite, tá? Você tem noção? E aí, eu tava dilatando mais, tava chegando a 4, tava indo, só que, pra eles, só foi considerável entrar no trabalho de parto quando eu estava com 6 centímetros de dilatação, foi quando eu fui internada, e isso foi depois de meia-noite. E aí, eu senti naquela dor, mas eu andei bastante. Antes disso, antes de chegar nos 6 centímetros, eu andei bastante. Andava, tava com a chinela nova, que fez calo no meu pé. Eu andava, na praça, ela bem pequenininha, e eu andando, pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E essa dor foi aumentando, só que uma coisa importante. Eu achava que a dor que eu ia sentir ia ser nas costas, como aquela menina estava sentindo. Mas a minha dor não foi nas costas, a minha dor era no pé da barriga.
uma dor muito fina, uma dor que ela vinha, começava bem devagarzinho, vinha como se fosse uma cólica que não queria nada, e aumentava no pé da minha barriga, e não tinha nada que aliviasse. Eu tentei ainda na tarde, eu ficava em pé, a maca que era mais alta, eu tentava apoiar a minha barriga na maca, para que o peso da minha barriga pudesse compensar e aliviar, mas não aliviava. Não aliviava a dor. A dor era muito forte. Depois, quando a dor foi ficando mais forte, foi que eu fui sentindo a dor tipo indo um pouco mais para as costas. Aí foi quando eu fui para o chuveiro, gastei muita água daquele chuveiro. Eu molhava minhas costas, aliviava bastante nas costas, mas o pé da barriga não aliviava. E eu passava um correndo de água na barriga, na frente. E eu sentia essa dor, sentindo essa dor muito forte. Era muito em cima, as contrações eram muito em cima da outra. Não regressou. Sempre em cima, em cima, em cima, em cima. Eu não aguentava mais ficar deitada, eu preferia ficar em pé. Eu não ficava sentada. Não aguentava ficar sentada porque doía bastante. Então, a melhor posição para mim era de pé. Até que chegou o momento da minha internação. E quando foi fazer a internação, vieram, pegaram o lençol, a minha fralda, a roupa de Heloíse, os meus dados, documentação e tudo. Foi quando, aí sim, a moça veio, a fisioterapeuta, com a bola, a bendita bola, para que eu pudesse começar a fazer os exercícios. Minha sogra tinha pedido antes, só que ela falou que não dava a bola antes, porque eu ia cansar bastante. Só depois de 6 centímetros, que eu acredito que é porque eles, era necessário realmente a contração ser mais rápida, né? A dilatação ser mais rápida. Aí comecei fazendo exercício nessa bola. A bola era muito confortável quando eu sentava, mas quando a dor vinha, não tinha bola que que aliviasse, eu parava. Eu tava mexendo no quadril com a bola, quando essa dor vinha, eu parava. Porque era muito forte essa dor. Aí, até que eu fazia só um pouquinho, ela dizia que eu podia ficar até 15 minutos, não mais de 15 minutos nessa bola. E eu só fazia um pouquinho, porque quando eu pensava que se a minha contração estava em 5 minutos, que agora na bola, ela estava passando de 2 em 2 minutos. Que foi ali depois de meia-noite, estava em 2 em 2 minutos. Então, em 2 em 2 minutos, eu sabia que eu ia ter, no mínimo, aí 7 a 8 contrações em cima dessa bola em 15 minutos. E eu não queria. Aí, eu só fazia, quando eu aguentava de 2, 3 contrações, 4 contrações, eu saía da bola. Ia andar, porque pra mim era melhor andar. E andava pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. Andava, ia pro chuveiro, isso ainda na sala de observação. Quando foi 3 horas da manhã, aí foi que eu tava com 8 centímetros de dilatação, quando fizeram o toque. Quando fizeram esse toque, eu tava com 8 centímetros, me internaram e me mandaram pra sala, que só tinha uma menina, uma mulher lá. A outra menina que foi comigo, ela chegou a 10 centímetros de dilatação. Ela ganhou o bebê 9 horas da noite. Mas ela chegou a 10 centímetros de dilatação e foi feito cesárea, porque o bebê dela estava muito em cima e não desceu. E ela só sentia dor nas costas. O bebê não desceu. Ela já tinha ganhado bebê. E eu tava na sala com outra mulher, que eu nem tinha visto. E essa mulher não fazia nenhum gemido de dor. Só andando pra lá e pra cá. Aí fui pra lá. Tinha bola lá também. Só uma mulher lá. Pedi pra ela fazer toque. Elas ficavam bestas comigo porque eu pedia pra fazer toque. Por quê? Porque eu queria saber se já tava andando, se já tava indo rápido. E era muita dor. E eu ia pra chuveiro lá também. Sim, desde lá da sala de observação, que eu sentia vontade de fazer cocô. Só que agora era diferente. Porque lá eu conseguia ir ao banheiro. Realmente era normal, era no destino, mas aqui era já preocupante porque eu tava na sala de parto. Aí, a mulher que estava lá,
35 semanas, tava entrando num momento expulsivo. E me colocaram em outra sala. Eu não queria assistir o parto, então eu ia pro corredor e aí a moça, outra enfermeira, me colocou numa sala de pós cesáreo. Aí me levou pra essa sala, na verdade eu não queria ir quando eles falaram que era uma sala de cesáreo. Aí ela, não é uma sala de fazer cirurgia de cesárea, não, é só uma sala de repouso. Aí foi que eu fui, que eu não queria ficar numa sala vendo, tipo, uma sensação de ter que fazer uma cirurgia. Na minha cabeça eu não queria ir. Aí fui, fiquei lá, a fisioterapeuta vinha, me fazia fazer exercício, tudo que ela pediu pra me fazer, eu fazia. Eu andava, eu fazia o exercício que ela pedia em cima da cama, ela trouxe uma bola que parecia um amendoim. Essa bola eu não quero vê-la, porque se eu visse essa bola, eu estourava, essa bola doía demais. Ela me deitava na cama. Quando você deitava na maca, doía bastante. Imagine você deitar na maca, botava aquela bola no meio das pernas. E quando ela mandava botar aquela bola no meio das pernas, doía muito. A contração que doía, que era forte, parece que eu estava numa posição sensível, que doía muito mais. A mulher ganhou o bebê, eu ouvi, na hora que ela ganhou o bebê veio, a gente viu o bebê, a mulher arrumando o bebê. E entrou uma outra, que tinha entrado umas 10, 11 horas, estava na mesma sala que eu, na observação. Já estava com 6 centímetros, não estava sentindo dor nenhuma. E eu dando conselho a ela para ela dormir, porque eu queria ter dormido e não dormir quando eu não estava sentindo dor. E aí, essa outra chegou lá, e ela já estava sentindo dor. E eu, sentindo dor, 8 para 9 centímetros de dilatação e nada, sentindo dor. E eu já estava cansada. Por quê? Porque já estava dando 4 horas, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. E eu sentindo dor. Fazia exercício, me agachava. E foi nesse momento, foi um dos exercícios que eu mais gostei, porque aliviava bastante mesmo. Então, eu me acocorava e minha sogra fazia massagem, a fisioterapeuta fazia massagem, minhas costas aliviava bastante, mas a dor na frente não aliviava. A dor no pé da barriga não aliviava. Até que chegou o momento que essa outra ganhou o bebê. Eu já estava na outra sala. Quando elas começavam, quando ela subia a mulher para ir para a maca para ganhar o bebê, eu saía da sala. Eu saí da sala. Aí ficou eu sozinha. Quando ficou sozinha, eu já estava muito cansada. Eu já estava desenganada de que... Porque eu subia na maca, eu achava que ia dar certo e não dava. Quando eu estava de 8 para 9 centímetros, o médico veio fazer o toque e estourou minha bolsa. Ele fez assim, minha bolsa estourou. Eu vi a bolsa da outra estourar. Ele estourou a bolsa da que estava comigo na sala, que ganhou também, e estourou minha bolsa. Eu achava que ele ia fazer meu parto. Ele veio só, me estourou minha bolsa, e eu tive que descer da maca de novo. E sentia muita dor. Muita dor. Muita dor. E eu me lembro que eu já estava vocalizando. Pedia pra Heloísa nascer. Nasce, mãezinha. E minha barriga ainda um pouco alta. Bem alta. Até que, no banheiro, ela trouxe um banquinho pra mim. Eu me acocorava. E aí, eu tinha vontade de fazer cocô. Só que eu não conseguia. Não conseguia. Aí, a fisioterapeuta me pediu pra mim me tocar. E eu fiz o autotoque. Quando eu fiz o autotoque, a primeira vez eu não consegui. Na segunda vez, eu consegui sentir a cabeça dela. E aí, quando eu senti a cabeça dela, a fisioterapeuta já pediu pra mim sair. E quando foi, acho que, eu não sei mais ou menos o horário, mas acho que era já de 8, já era umas 8 horas. Quando mudou o plantão, foi muito rápido. Quando mudou o plantão, a enfermeira veio. Eu tava deitada, me lembrou pra mim que eu tava deitada. Ela disse, olha, quando... Eu não lembro muitas coisas, mas eu sei que ela falou assim, você pode ganhar do jeito que você quiser. Eu acho melhor você descer, ficar de cócoras, porque a gravidade vai lhe ajudar. Porém, você que decide a melhor forma de ganhar, certo? Na cama não é tão legal, porque não tem a gravidade. Só que aí, quando eu falei que eu tinha sentido a bebê, a fisioterapeuta, acredito que chamou ela, não sei como foi, e eu vim pra cama. E eu já tava sentindo muita dor, tava tresaleando, não lembro de muita coisa. Eu vim pra cama. Eu queria me dar a bola de novo.
pedi pra ficar de lado, que de lado era melhor, do lado esquerdo. Eu sempre deitava do lado esquerdo, que era melhor. Aí eu me deitei. Quando eu me deitei, ela queria trazer a bola. Eu disse, eu não quero mais essa bola. Eu não tava mais aguentando, eu não queria mais a bola. Aí ela pegou e ficaram ali comigo. Quando eu tinha a contração, eu abri um pouco a perna para poder aliviar. Foi quando a enfermeira veio para me ajudar a fazer a força, para me ensinar a fazer a força não, é certa, correta. Porque ela pediu para fazer força, e fazer força, mas era mais aqui em cima, e não lá embaixo. Aí ela teve a ideia de ficar na minha frente, eu de lado, na minha frente. Ela botou o braço aqui e disse, você vai empurrar o seu braço, o meu braço com sua perna. Com a perna que eu tava de lado, né? Em pé. Ou de lado. E assim eu fiz. Quando eu botava força e empurrava aqui, a força ia lá pra baixo. Aí dessa primeira vez, eu senti arder. Ou seja, ela começou a coroar. Só que elas ainda não viam. A primeira vez, veio a contração, eu fiz a força e eu senti arder. Eu falava, tá ardendo, tá ardendo, tá ardendo. Ela, tá certo, tá certo. Aí passou a contração. Na segunda vez, e eu empurrando aqui, ela, mulher, tu tem muita força. Aí da segunda vez, eu empurrei de novo. E aí eu senti, assim, não só arder, mas senti tipo, que a cabeça da menina tava saindo. Só que a contração foi passando, passando. Eu precisava respirar e ela pediu pra mim respirar. E eu não sabia como é que respirar. Naquele momento, ou eu respirava, ou eu colocava força. E eu não consigo. Aí você consegue, você tem que respirar depois, não agora, você tem que respirar depois. Aí dessa segunda vez, ela disse que viu o cabelo dela. E minha sogra também viu. Ela disse, mas é muito cabeludinha, titia, é muito cabeludinha. Só que eu disse, vai voltar, vai voltar. E eu preocupada porque ia voltar. A contração tava passando e a menina ia voltar. E aí foi a terceira vez. E na terceira vez, eu só me lembro que eu coloquei força. Não senti arder, não senti nada. Botei força, fechei um pouco meus olhos aqui. Já não era ela que tava com a mão aqui, porque ela pediu para as residentes e a técnica segurar, botar o braço para segurar minha perna, porque ela ia segurar a bebê. E eu vi ela vestindo. Foi um momento muito de alívio para mim, quando eu vi ela vestindo tudo, o equipamento, desde de quando ele estourou, minha bolsa já estava lá. E ela vestindo tudo, e minha sogra aqui do meu lado, com a mão dela. E eu me lembro que quando eu fiz força, concentrada a fazer força, eu mandei meus dentes, botei a força, e não me lembro que tinha ardido, nem nada. Eu só me lembro quando saiu água, e ela colocou a bebê em cima de mim aqui. E foi um momento muito mágico, porque minutos antes, eu me lembro que quando ela estava de frente comigo, que eu estava de lado, ela me fez uma pergunta. E a pergunta que ela me fez foi essa: você quer o quê? Naquele momento eu senti estranho, porque eu já estava desiludida, tipo, de que eu tava com medo dela botar pra me descer de novo, eu queria ganhar a bebê logo. Eu falei assim, eu quero força. Aí ela disse, peça força. E minha sogra disse, peça força. E eu, força. Eu queria força. E eu dizia, Deus, eu dizia, vem mamãe, vem Heloísa. E elas repetiam. E aí, nesse momento que Heloísa nasceu, eu me lembro que eu falava bem alto, obrigado Deus, obrigado, obrigado Deus. Obrigada, Senhor, muito obrigada. E quando eu olhei pra ela, eu vi o pai dela nela, né? Porque ela, a cara do pai dela só fala assim, meu Deus, mas parece com o Gabriel. Parece demais com o pai dela. E aí foi um momento muito mágico. E teve todos os outros detalhes, né, emocionantes pra mim, coisas que eu me lembro, que eu te amava, que eu pedia pra ela nascer, a avó dela do meu lado, que a avó dela me segurava. Teve momentos em que eu saía do chuveiro e eu saía me tremendo por completo. A avó dela me abraçava e me abraçava com um lençol pra poder me fazer parar de tremer. Não era tipo frio, era tipo o meu corpo reagindo, me tremia por completo. E foram consideravelmente depois dos 6 centímetros, quando foi considerado trabalho de parto mesmo, a fisioterapeuta contou os horários e disse que foi mais de 13 horas de trabalho de parto. Lembrando que Heloísa nasceu às 9h05 e o primeiro sinal foi aquela
líquido que saiu ali na quinta-feira, umas 8, 8h30. Então, foi em torno de 24 horas, desde o primeiro sinal até o parto de Heloísa, né, mamãe? E ela nasceu, tiraram ela de mim para poder ajeitar ela e tudo. E aí foi pra minha parte para receber a sutura, porque eu tive laceração interna. E aí tive que ir pra anestesia, sutura um pouco demorada. E até quando me liberaram, e eu fui esperar a bebê, e lá eles me avisaram que a bebê estava um pouco cansada e tinha ido pro capacete de oxigênio. E em 1 hora eu ia receber ela. E aí eu recebi ela, era 12h e pouco. Quando eu recebi ela foi muito emocionante. Aí depois o pai dela chegou, viu ela, e a gente tirou as primeiras fotos. E basicamente foi esse o relato de parto. 100% natural, não foi induzida, apesar de que ali, minha sogra ainda falou que eu pedi o soro. Pedi o soro e eu não sabia o que eu tava pedindo. E graças a Deus que eles não me deram. E não foram dores nesse momento inexpossível. Eu senti dor nas contrações, mas no momento inexpossível eu posso dizer com toda certeza que eu não senti dor. Não me lembro. É isso, espero que você tenha gostado. Deixa seu like, comenta aqui embaixo, faz alguma pergunta e eu te respondo. E lembrando também que esse vídeo é pra você, Luiz. A mamãe te ama. Mamãe te ama. Mamãe amou te colocar no mundo. Eu passaria tudo de novo pra te ter nos meus braços.